Hoje, vamos mergulhar em uma das perguntas mais profundas e intrigantes da fé cristã. Por que Deus criou o mundo sabendo que haveria pecado? Você já parou para pensar nisso? Por que o Deus Todo-Poderoso, que conhece o fim desde o início, escolheu criar um mundo onde o pecado, a dor e a rebelião entrariam em cena? Essa questão nos leva ao coração do plano de Deus, ao propósito da criação e à beleza do seu amor redentor. Fique comigo, porque, nas próximas horas, vamos explorar 5 verdades bíblicas que revelam o porquê dessa decisão divina e como ela transforma a nossa vida. Se você quer entender o plano de Deus e encontrar respostas que vão fortalecer sua fé, inscreva-se agora no Sopro Divino. Sua inscrição nos ajuda a levar essa mensagem poderosa a mais corações sedentos pela verdade. Para começar, vamos olhar para a Palavra de Deus, a nossa única fonte de verdade. Em Isaías 46:10, Deus declara: Eu anuncio o fim desde o começo, desde a antiguidade, o que ainda está por vir. Eu digo: meu propósito permanecerá e farei tudo o que me agrada. Aqui, vemos que Deus não é surpreendido por nada. Ele sabia que o pecado viria. Mas mesmo assim criou o mundo porque seu propósito é maior que o pecado. E em Apocalipse 4:11, lemos: Tu és digno, nosso Senhor e Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. A criação existe para a glória de Deus. Vamos descobrir juntos. Imagine o cenário. Antes de tudo, Deus, em sua perfeição, decide criar. Ele não precisava de nós, mas escolheu nos trazer à existência. Por quê? Hoje, vamos explorar 5 verdades bíblicas que respondem a essa pergunta. Primeiro, veremos que Deus criou o mundo para manifestar sua glória. Depois, entenderemos como o pecado, embora trágico, chega a trazer a sua glória. Chegar a esse ponto, me matar de tudo isso. Mas Deus foi quem quis. Também tem que ir para o mundo. Entenderemos como o pecado, embora trágico, encaixa nisso. Te propõe expirar no fundo. Pode prosseguir. Ele fica assim, voltar ao mundo, além de seu filho morrer, e para dentro, Deus faz promessas bíblicas. Te imagine o cenário, antes de tudo, Deus, em sua perfeição, decide criar. Ele não precisava de nós, mas escolheu nos trazer à existência. Por quê? Hoje, vamos explorar 5 verdades bíblicas que respondem a essa pergunta. Primeiro, ver faz parte de um plano maior de redenção. Em seguida, exploraremos o amor de Deus que supera o pecado. Depois, veremos como a criação reflete a liberdade que Deus nos deu. Vamos começar com a primeira verdade. A primeira verdade é que Deus criou o mundo para manifestar sua glória. Em Salmos 19:1 está escrito: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Tudo o que existe, as estrelas, os oceanos, você e eu, foi criado para refletir a grandeza de Deus. Mas por que criar algo sabendo que o pecado mancharia essa criação? Pense na história de José, no livro de Gênesis. José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, mas Deus usou cada sofrimento para cumprir um propósito maior: salvar uma nação. Em Gênesis 50:20, José diz: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Assim como José, o mundo foi criado com um propósito que transcende o pecado. Deus sabia que o pecado viria, mas ele planejou desde o início usar até mesmo o pecado
para revelar sua glória ainda mais. Imagina um pintor que cria uma tela magnífica. Mesmo que alguém jogue tinta preta sobre ela, o pintor, em sua habilidade, transforma aquela mancha em parte de uma obra-prima ainda mais bela. Deus é esse pintor. O pecado não frustrou seu plano. Ele foi incorporado ao plano para mostrar que sua glória brilha mesmo na escuridão. Você já pensou como Deus pode usar até suas falhas para cumprir um propósito maior? Mas cuidado, isso não significa que o pecado é algo leve. O pecado é sério. E Romanos 6,23 nos alerta: o salário do pecado é a morte. A glória de Deus brilha, mas o pecado tem um custo. Vamos agora explorar outro aspecto. Como o pecado se encaixa no plano redentor de Deus? A segunda verdade é que o pecado, embora trágico, faz parte do plano redentor de Deus. Em Romanos 5,8, lemos: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Antes mesmo de criar o mundo, Deus já havia planejado a redenção. Em Apocalipse 13,8, a Bíblia fala do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso significa que a cruz de Cristo não foi um plano B. Deus sabia que o pecado entraria, mas Ele criou o mundo porque a redenção revelaria algo ainda mais profundo: seu amor sacrificial. Pense na parábola do filho pródigo, em Lucas 15. O filho mais jovem rejeita o pai, desperdiça sua herança e cai em desgraça. Mas o pai, em seu amor, o espera de braços abertos. O pecado do filho não anulou o amor do pai. Pelo contrário, tornou a restauração ainda mais gloriosa. Conheci um irmão que vivia preso ao vício. Ele achava que Deus o havia abandonado, mas quando buscou a Cristo, encontrou perdão e propósito. O pecado dele não foi o fim da história, mas o começo de uma transformação que glorificou a Deus. O que o pecado destruiu em sua vida, Deus restaurou. Você já viu Deus transformar algo quebrado em sua vida? O tempo de buscar essa restauração é agora, porque Deus está pronto para agir. Vamos para a terceira verdade. O amor de Deus é maior que o pecado. Em João 3,16 está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus criou o mundo sabendo do pecado, porque seu amor é tão grande que Ele quis nos dar a chance de conhecê-lo. Em 1 João 4,8, lemos: Deus é amor. O amor de Deus não é apenas uma reação ao pecado, é a essência de quem Ele é. No Brasil, onde enfrentamos tantas crises econômicas, familiares, espirituais, essa verdade é ainda mais relevante. Pense em uma mãe que, mesmo sabendo que seu filho pode se machucar, o deixa aprender a andar. Ela sabe que quedas virão, mas o amor a leva a dar essa liberdade, porque o crescimento do filho vale o risco. Deus nos criou porque seu amor queria compartilhar sua bondade. Você já parou para refletir sobre o quanto Deus te ama, mesmo conhecendo cada erro seu? Essa verdade nos traz esperança. Não importa o quão longe você esteja, o amor de Deus sempre te alcança. E Ele promete em Romanos 8, 38 a 39, que nada pode nos separar desse amor. Agora, a quarta verdade. Deus criou o mundo para refletir a liberdade que Ele nos deu. Em Gálatas 5,13, Paulo escreve: Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Deus nos criou com livre-arbítrio, a capacidade de escolher. Por quê?
porque o amor verdadeiro só existe onde há liberdade. Em Deuteronômio 30:19, Deus diz: Coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida. O pecado entrou porque Adão e Eva escolheram desobedecer, mas Deus permitiu essa escolha para que o amor fosse genuíno. Pense na história de Davi. Ele escolheu pecar com Batseba, mas também escolheu se arrepender, como vemos no Salmo 51. Deus não criou robôs, ele criou filhos que podem escolher amá-lo. Hoje, no mundo, muitos usam a liberdade para o mal, mas Deus nos chama a usá-la para o bem. Conheci uma jovem que, após anos vivendo para si mesma, decidiu entregar sua vida a Cristo. Ela disse: Eu escolhi Jesus e isso mudou tudo. Como você está usando a liberdade que Deus te deu? A escolha que você faz hoje pode transformar sua eternidade. Finalmente, a quinta verdade. Tudo aponta para a vitória final de Cristo. Em Colossenses 1, 16-17, lemos: Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. O pecado não é o fim da história. Deus criou o mundo sabendo que o pecado viria, mas também sabendo que Cristo venceria. Em Coríntios 15:57, Paulo declara: Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pense na cruz. Quando Jesus morreu, parecia que o pecado havia vencido, mas no terceiro dia ele ressuscitou, provando que o pecado e a morte não têm a última palavra. Hoje, no Brasil, muitos enfrentam lutas que parecem insuperáveis: dívidas, doenças, divisões familiares. Mas a vitória de Cristo nos dá esperança. Você já entregou suas lutas a Ele? O tempo de confiar em Jesus é agora, porque Ele já venceu. E Ele promete em Apocalipse 21:4 que, no fim, enxugará dos olhos toda a lágrima. Chegamos ao fim dessa jornada e quero resumir o que vimos. Deus criou o mundo para manifestar sua glória, mesmo sabendo do pecado, porque seu plano redentor é maior. O pecado faz parte do plano de redenção, revelando o amor de Deus, que é mais forte que qualquer erro. Ele nos deu liberdade para escolher, porque o amor verdadeiro exige escolha, e tudo aponta para a vitória de Cristo que transforma nossa história. A fé em Jesus é o centro de tudo isso. Se você ainda não entregou sua vida a Ele, hoje é o dia. E se você já é um seguidor, viva para a sua glória, porque Ele criou você com um propósito eterno. Quero encerrar com uma oração. Pai amado, agradecemos porque o Senhor criou o mundo com um propósito perfeito. Pedimos sabedoria para entender seu plano e força para viver para a sua glória. Toca cada coração que ouviu essa mensagem, trazendo paz e transformação. Em nome de Jesus, amém. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e deixe seu comentário com sua opinião. Sua participação fortalece nossa missão de espalhar o Evangelho. Visite nossas redes e participe da enquete sobre o propósito da criação.